Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Casa 12. Para falar de Casa 12 a gente tem que entender um pouco do ascendente. Vamos começar do começo para a gente conseguir entender. Se você tem um ascendente em Áries, a sua Casa 12 está em Peixes. E olha que interessante, se você tem o ascendente em Áries, muito provavelmente sua Casa 12 estará em Peixes, né? O seu ascendente, toda a sua casa 1 está em Áries, né? Quem sou eu para o outro, né? Essa coisa ariana, essa coisa de força, de mostrar quem eu sou, de ter força no ascendente, de ter força de personalidade, intensidade. E os assuntos que estão na casa 12, Peixes está na casa 12, muito provavelmente. Então os assuntos de espiritualidade, inconsciência, psiquismo, misticismo estão no lugar certo, estão bem aspectados. Por isso que eu sempre costumo dizer que o ascendente em Áries ele é muito favorecido, porque o ascendente em Áries traz todo o mapa bem encaixadinho, bem padrão, bem padronizado, bem organizado, né? Já se você tem um ascendente em Touro, sua casa 12 estará em Áries. O que acontece? A sua visão, o ascendente em Touro pode trazer um pouco de combatividade, né? A minha religião contra a religião do outro, o meu aspecto de inconsciente, ele pode ter um aspecto um pouco bélico, um pouco armado, um pouco combativo e guerreiro, né? Ou eu sou um guerreiro espiritual, né? Tem que ver essas questões como que ficam, porque a 12 fica sendo o Áries. Se você tem o ascendente em Gêmeos, a sua casa 12 estará em Touro, né? Se você tem o ascendente em Gêmeos, o que é o pé no chão para você? O que é o dia a dia? O que é prático? O que é terreno, pé no chão, signo da terra? Fica um pouco obscuro, fica um pouco subjetivo para você o que é o trabalho, o que é a consistência das coisas, certo? O que é o lado material da vida, vai ficar um pouco subjetivo para você, um pouco nebuloso, porque o touro estará na 12, muito provavelmente, né? A gente tem que perceber aí se as casas estão do mesmo tamanho, tem que fazer um mapa mesmo, mas a priori aí é mais ou menos isso em 90% dos casos, tá? Se você tem um ascendente em Câncer, a sua casa 12 é Gêmeos. Então, se você tem um ascendente em Câncer, a sua comunicação, a sua questão de falar, de comunicar, de se relacionar com as pessoas, de conversar com as pessoas, vai ficar um pouco subjetivo, vai ficar um pouco turvo. Como que é a comunicação, como que eu interpreto a comunicação, né? O que chega até mim eu falo, fica um pouco complicado para você a sua comunicação. Se você tem um ascendente em Leão, a sua família está na 12, né? O signo de Câncer está na 12. Então, os aspectos do que eu tenho que proteger, do que é a minha família, do que a minha família representa para mim, vai ficar um pouco sombrio, um pouco difícil, um pouco espiritual e subjetivo, que é a minha família. Se você tem um ascendente em Virgem, vai ficar um pouco subjetivo para você, um pouco turvo para você, quem você é, a sua essência, a sua força, porque Leão estará na 12, né? Quem é você? Qual é a sua personalidade? Como você se diverte? Qual é a sua essência sem pensar no outro? Quem é você? Né? Vai ficar um pouco subjetivo. Se você tem o ascendente em Libra, vai ficar um pouco subjetivo para você a organização da sua vida, né? O seu detalhe, a crítica, aquilo que é ser criticado para você pode ser uma coisa complicada, você não sabe por onde melhorar, né? Se você tem um ascendente em Libra. Se você tem um ascendente em Escorpião, as relações na sua vida vão ser um pouco subjetivas, vão ser um pouco complicadas, né? Porque Libra estará na 12. Então, como que eu me relaciono com o outro? Como que é a minha relação a 2? Isso vai ficar um pouco subjetivo para você. Se você tem Sagitário na 12, o ascendente de Sagitário, na 12 vai estar Escorpião. Então, como você se aprofunda, o que é profundidade, o medo dessas questões da morte, da subjetividade,
o medo de se aprofundar, de ficar um pouco mais sozinho, misterioso. O que é isso para você? Como que você vai desmembrar essa questão profunda e mais intensa e ligada à regeneração, morte e tudo mais? Se você tem um ascendente em Capricórnio, a sua 12 está em Sagitário. Então, se você tem um ascendente em Capricórnio, como que você expande? Como que você se aventura? Como que você se joga nas coisas a ponto de ser alegre e ser descontraído, né? Você está contraído com ascendente em Capricórnio, tem que olhar para a 12 também. Se você tem um ascendente em Aquário, as responsabilidades são turvas, a seriedade é turva, a seriedade é um pouco mais complexa para você, o Capricórnio, a responsabilidade, aquilo que você realmente assume. E se você tem o ascendente em Peixes, a sua casa 12 estará em Aquário. Como que eu vou lidar com as tecnologias, como que eu vou lidar com os meus amigos, como que eu vou lidar com a razão se eu tenho um pé na emoção muito grande que é o meu ascendente em Peixes, né? Como que eu vou lidar com a fraternidade, com os grandes grupos? Talvez eu não tenha consciência disso. E explicando uma coisa aqui pra gente, para dar uma desmembrada na casa 12, a casa 12 ela é espiritual, ela é subjetiva, mas ela acontece devagarinho ao longo do tempo, e ao longo do tempo essa casa 12 vai ficando cada vez mais clara. Tá certo, gente? O vídeo era sobre isso, sobre casa 12, né? Sobre esse mistério. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários o que você achou, que os seus comentários geram novos vídeos. Muito obrigado e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima!